Vereadores, bom dia, vereadora Camila, bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais, bom dia aos integrantes do Movimento Nacional de Luta por Moradia do Espírito Santo. Eu acho muito importante também, vereador Luiz Emanuel, a presença da população aqui nessa casa, que é a Casa do Povo. Já fui vaiada também por integrantes de outros grupos que estiveram aqui. Eu também acho que a gente tem que saber lidar com isso, desde que seja de uma maneira respeitosa e sem agressões. Mas, sobre o nosso tema de hoje, que é o tema mais importante que a gente vem denunciando e pedindo ajuda dos vereadores. Na manhã de quinta-feira, a gente foi surpreendido com um pedido da Prefeitura Municipal de Vitória e uma decisão judicial de reintegração de posse da Escola Irmã Jacinta, antiga Escola Irmã Jacinta, que está hoje ocupada por essas pessoas que estão aqui na tribuna. Muito nos preocupa, por quê? O tema do prefeito é a vitória da paz e da igualdade. E eu não acredito que paz e igualdade se faça com o despejo de famílias. E aí eu faço questão de ler aqui para vocês. Valentina, Adriana, Leonardo, Thaís, Nicolas, Júlia, Rafaela, Daniele, Davi, João, Luiz, Mirella, Lindaura, Valdeci, Luzia, Caleb, Miriam, Washington, Manu, Lorival, Sabrina, Laura, Graça, Priscila, Pérola, Adriano, Ronaldo, Margarete, Rafaela. Nomes e rostos de pessoas que estão aqui, se a câmera puder, inclusive, filmar eles, não pode. A gente está falando de vidas, a gente está falando de idosos, a gente está falando de crianças, a gente está falando de adolescentes que não têm uma casa. A casa que é um direito básico, fundamental, que todo mundo deveria ter. É um direito constitucionalmente garantido, inclusive. São famílias que há mais de 5 anos, vereador Armando, lutam por uma moradia digna. Muitos que não têm emprego, que não têm condição de pagar um aluguel. Tem um cartaz que está ali escrito: como é que a gente vai ter desafio de sustentar a sua família sem moradia? Se o dinheiro do salário, que muitas vezes nem tem salário, tem apenas os benefícios de Bolsa Família, enfim, de outros programas sociais, não dá para comprar a comida do mês. Essas famílias estão ocupando uma escola que há muito tempo está abandonada, há mais de 10 anos, se me falha a memória. Inclusive foi desocupada na gestão João, antes que alguém levante isso, e não foi reconstruída, não foi recuperada, não foi adaptada para as medidas corretas durante a última gestão Luciano Rezende. Nosso mandato, inclusive, tem uma indicação, porque entende que a comunidade do Romão pede que aquela escola seja, de fato, recuperada para uma unidade escolar, mas não ao custo da vida e da moradia dessas famílias que estão aqui acompanhando a gente. Essas famílias estão há 5 anos em ocupações diferentes, tentando entrar em um programa social da Prefeitura Municipal de Vitória e não conseguem. Muitas vezes a gente fala aqui, vereador Armando, estou me dirigindo diretamente a você, por conta de uma situação que nós temos na Praia do Canto, de pessoas em situação de rua. Se elas saírem da ocupação hoje, sem nenhum apoio, é para a rua que elas vão. São 57 pessoas, ou 54? 57. 57 pessoas que não têm para onde ir, que não têm uma família para abrigar, que não têm uma casa, que não tem condição. E a gente está falando de vidas, a gente está falando de criança que teve que sair da escola porque perdeu o benefício transitório que foi conseguido enquanto eles ocupavam Santa Cecília e não conseguiram ser incluídos em nenhum programa social da Prefeitura Municipal de Vitória. Então, hoje aqui, a nossa fala é de apelo ao prefeito Pasolini, apelo ao secretário Marcelo. Essas famílias precisam ser incluídas em algum dos programas de habitação da Prefeitura Municipal de Vitória. E aqui eu trago alguns dados, vereador, como eu sempre tenho tentado fazer. Fiz um pedido de informação a respeito da situação da política habitacional do município e a resposta que obtive foi: não há fila de espera para o benefício transitório, esse mesmo popularmente que a gente chama de aluguel social. Por que as famílias do Chico Prego não conseguem ser amparadas por esse benefício transitório? Tive uma conversa com o secretário Marcelo, informalmente, não foi numa agenda, conversei com ele e ele falou o seguinte: só consigo fazer isso a partir de uma medida judicial. A medida judicial veio sem a garantia do aluguel social, uma reintegração de posse, e aí eu faço uma crítica também à justiça. Vão tirar essas famílias de lá e vão fazer como? É muito complicado. Estamos falando de vidas e a gente precisa, enquanto poder público, e eu provoco vocês aqui para acionarem os seus contatos, assim como foi feito aqui com a Sâmela, assim como foi feito com o Jonas do Banestes, ativem os contatos de vocês dentro da Prefeitura Municipal de Vitória e olhem para esses rostos, para essas famílias e vejam pessoas que vão estar na rua.
porque tem 10 dias, porque o pedido da Prefeitura Municipal de Vitória, inclusive, foi para que imediatamente eles se retirassem da escola. A Justiça garantiu 10 dias para que eles se organizassem, e provavelmente vão pedir ajuda a alguém, vão ficar na casa, mas são pessoas que têm, vereador Duda, têm seus bens, têm sua cama, tem às vezes uma geladeira. Se você for visitar a ocupação, você vai ver que eles não chamam de sala de aula, é minha casa, é a casa deles. É muito tocante. É muito tocante. Vereadora, me permite, eles estavam onde antes de ocupar essa escola? Só para me entender melhor. Eles estavam a história começa numa ocupação na Fazendinha, depois vai para uma ocupação na Casa do Cidadão, depois vai para uma ocupação no IAPI, depois vai para uma ocupação no Santa Cecília. Do Santa Cecília, durante a gestão anterior do Luciano, eles foram receberam o benefício do aluguel social por um ano, com a contrapartida de que seriam dados cursos profissionalizantes para que eles pudessem inserir no mercado de trabalho. Os cursos não foram feitos, poucas pessoas da ocupação têm um trabalho com salário, carteira assinada. Eu estou vendo que tem até um senhor, vou falar o nome dele aqui, o Ronaldo, que vende picolé da Gels, que está ali atrás, está com a blusinha da Gels, tentando seu trabalho digno, trabalhando no dia a dia. Quando eles saíram do Santa Cecília, eles não são nenhuma das famílias beneficiadas com aqueles apartamentos. Quem está sendo beneficiado pelo Santa Cecília é quem já estava na fila há muitos anos, há mais de 10 anos são as informações que nós temos. Mas a nossa pergunta, o nosso mandato se questiona o seguinte: aonde estão essas famílias na Prefeitura Municipal de Vitória? Porque elas estão apagadas, porque elas não estão contempladas em nenhum dos programas sociais. Precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos que essas famílias sejam reconhecidas. Elas não podem ser invisibilizadas. Elas precisam estar amparadas em algum dos programas sociais. E hoje, neste momento, elas não estão. Então, o nosso apelo é nesse sentido. Eu queria deixar registrado que nós temos recebido o apoio pelo mandato da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e o mandato da vereadora tem acompanhado, da vereadora Camila, tem acompanhado diretamente junto com a gente na ocupação vários movimentos sociais, mas hoje o nosso apelo, eles queriam inclusive ter vindo na Tribuna Livre, mas a gente não teve tempo hábil de fazer o requerimento. É que vocês se somem a essa luta. Eu estou falando de vidas, vocês estão vendo as crianças aqui. As crianças aqui, a gente está falando dessas crianças, elas têm rosto, nome, elas precisam de um futuro digno. Com certeza a escola não é o lugar mais adequado para elas estarem, mas elas não podem sair de lá a qualquer custo.